Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma live entre amigos. E hoje com um convidado muito querido e amado por muitas pessoas, inclusive eu estava até brincando aqui que o fã-clube está aqui no chat conversando, que é o querido Dr. John Walton. Eu tive o prazer de conhecer pessoalmente em 2016, na primeira conferência da Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, a ABC2, que aconteceu lá no auditório da Universidade Mackenzie, em São Paulo. E foi uma experiência muito rica estar com o Dr. Walton. Na época ainda não havia, acho que não havia ainda publicado o livro dele, O Mundo Perdido de Adão e Eva, mas os ecos dessa publicação já ressoavam lá na conferência, e depois fomos abençoados, né, com essa obra que deu o que falar, dividir opiniões, e até hoje assim, é uma obra singular, digamos assim. E depois disso veio outro livro da coleção, que é O Mundo Perdido do Dilúvio. Antes já tinha vindo esse comentário histórico-cultural do Antigo Testamento, que saiu junto com o do Novo Testamento, escrito pelo Dr. Craig Keener. E temos outras, né, Cíntia? Você pode mostrar aí para o pessoal? Você está mutada. Isso. A gente tem esses dois. Isso, que é a série Mundo Perdido. Tem esse aqui, o Antigo Oriente Próximo. É o Pensamento, o Panorama. Eu acho e tem mais dois que eu não tenho, do Antigo Testamento. Pois é. Antigo Testamento para cristãos, Antigo Testamento em quadros. Ah, legal. Então, Dr. Walton, seja muito bem-vindo. Sabe que nós, brasileiros, amamos o seu trabalho, a sua vida, e é um prazer estar aqui na sua companhia. Também quero agradecer ao meu amigo Tiago Garros, que mais uma vez nos serve como intérprete aqui, a Cíntia e o Gui Nunes, que vai estar conosco nesse papo. So he's making the introductions. He's saying that we're very happy to be here online, and he's also saying how influential your work has been to Brazilians, Professor John Walton. So we're all very happy. They introduced your books that we have in Portuguese, and we're very glad to be able to talk to you in this live conversation here, Among Friends, which is the name. Yes, and I'm delighted to be here and be part of that conversation. Estou muito feliz de estar aqui e ser parte dessa conversa com vocês. Ah, maravilha. Bom, eu já convido aos amigos que estão nos assistindo que as perguntas que vocês tiverem, por favor, já coloquem no chat, porque ao longo dessa primeira rodada a gente vai já selecionar algumas. Imagino que pela quantidade de pessoas que nos assistem, de perguntas, talvez não seja possível contemplar a todos, mas a gente vai tentar fazer o máximo possível, tá bom? Outra coisa, se você quiser contribuir com esse trabalho, existem as opções de superchat aí, de figurinhas, enfim, você vai estar ajudando também. E só avisando que na próxima semana o nosso convidado vai ser o querido Dr. Bruce Waltke, ele que tem várias obras sobre Antigo Testamento, comentário de Gênesis, Salmos, Provérbios, outros. Tem obras em coparceria com o Dr. James Houston sobre Salmos. Enfim, ele é bastante conhecido, né? E é isso. Agora vamos para a nossa conversa com o Dr. Walton. Dr. Walton, a primeira pergunta que eu faço é: por que o senhor é cristão e como é que o senhor se tornou um? So let's start by the first question that Zé usually asks to everybody. Why are you a Christian and how did you become a Christian? What's your story with the Christian faith? I was born into a very strong Christian home. Eu nasci num lar cristão bastante forte. So I was raised on the Bible and in the faith. Então eu fui criado na fé e na Bíblia. I accepted Christ at a very young age. Eu aceitei a Cristo com pouca idade. And then grew in my faith as I grew into my teen years and into college. E fui crescendo na minha fé conforme eu fui crescendo nos meus anos de adolescência até a universidade. Often people who are born into a faith context have their moments where they become skeptical or doubtful. É muito comum pessoas que crescem na fé como eu, em algum momento elas começam a ter dúvidas e começam a ficar mais céticos. I never had one of those periods of time myself. My faith has just been growing over the years as I've passed into having this as my career.
Mas eu nunca tive esses momentos. Eu nunca tive esses momentos de dúvida. Eu fui passando os anos e conforme eu fui entrando na minha carreira como pesquisador da Bíblia, a minha fé só foi se fortalecendo ao longo dos anos até hoje. So I'm very grateful for my parents and for the church that I grew up in, that they gave me a strong foundation. Então eu sou muito agradecido pelos meus pais e pela igreja na qual eu cresci, porque eles me deram uma fundação, um fundamento bastante forte. No seu livro, O Mundo Perdido de Adão e Eva, o senhor fala de Adão como arquétipo da humanidade. So in your book, The Lost World of Adam and Eve, you talk about Adam as an archetype for humanity. E eu lembro que essa questão foi ponto lá na conferência, quando o senhor esteve aqui em 2016. And I remember that this issue this point was kind of an issue in the conference in 2016 when you were here. People asked about it and discussed about it. A minha pergunta é, o que significa dizer que Adão era um arquétipo da humanidade? E isso aí, de alguma forma, contraria a doutrina, por exemplo, da depravação total ou não? So my question is, what does that mean? What does it mean for Adam to be an archetype for humanity? And does that, in any sense, undermine or goes against the doctrine of total deprivation of mankind? Total depravity, I think. Deprivation, I don't know. Well, to answer the last one first, it certainly does not go against any kind of theology about sin and depravity. Então, para responder a última primeiro, ela certamente não vai contra nenhuma doutrina sobre pecado, sobre depravação total. In fact, it may even strengthen that doctrine. Na verdade, ela pode até fortalecer essa doutrina. I talk about Genesis 2 and 3 as pertaining to human identity rather than human origins. Eu falo sobre Gênesis 2 e 3 como tendo a ver com a identidade humana ao invés de sobre a origem humana. And therefore the important idea is that we are all Adam and Adam is all of us. Então a ideia importante é que todos somos Adão e que Adão somos todos nós. It's not trying to tell us things that are unique about Adam that make him different from us. Não é dizer coisas que são únicas sobre Adão que tornam ele diferente de nós. And so when we think about the information that Genesis 2 and 3 give us, we should understand that quando a gente pensa nas informações que Gênesis 2 e 3 nos dão, we should understand that we are in some ways participating in what's being explained. Nós temos que entender que, de várias maneiras, nós somos participantes daquilo que está sendo explicado lá. So that's the key, identity instead of sort of scientific biological origins. Então essa é a chave, é identidade ao invés de origem biológica ou origem, como a gente normalmente pensa. When God forms Adam, he is forming humanity. He is forming our identity. Quando Deus forma Adão, ele está formando a humanidade, ele está formando a nossa identidade como seres humanos. So I hope that helps clarify. Eu espero que isso ajude a clarificar, então, essa questão. Sim. Bom, a minha outra pergunta é que, nesse mesmo livro, o senhor fala que a criação em Gênesis 1, ela não foi material, mas foi funcional, né? Deus dando funções para cada elemento ali criado. So in the same book, you mentioned that creation has, in the Genesis account, is more of a functional creation rather than a functional narrative rather than a material origin narrative. Ao meu ver, isso é um argumento, foi um argumento novo, né? Talvez original do senhor. And in my view, this is a novel argument from you. It's something that was not common for me. I had never heard about that before. Como é que os seus colegas acadêmicos, a academia, né, ou teólogos, né, lidaram com a recepção desse novo argumento?
So how did your colleagues, your coworkers, your academic peers, when you proposed that argument, how did they deal with that? How did they accept? How was the reception of that particular argument back when you wrote it? That's a very interesting question. Essa é uma pergunta bem interessante. When I first put the theory together, A primeira vez que eu escrevi, então, essa teoria, essa ideia, I was trying to think of a word that I could use that would stand in juxtaposition to material. eu estava tentando pensar numa palavra que eu poderia colocar para que estivesse em justa posição com material, com a ideia da origem material. And at the time I was writing these books, the word functional was the only word that I could come up with. E na época que eu estava escrevendo esses livros, a palavra funcional foi a única palavra que eu consegui pensar a respeito disso, para servir de justa posição ao material. And lots of the people, the academics who critiqued my work, didn't quite understand what I meant by functional. E muitos dos acadêmicos que criticaram o meu trabalho, eles parece que não pegaram o que eu realmente quis dizer com a palavra funcional. And so their critique ended up a little bit of a caricature because they didn't really get what I was saying. E então a crítica deles foi meio quase que uma caricatura, porque eles realmente, ao meu ver, não pegaram muito bem o que eu estava querendo dizer. Fortunately, since that time, I've come up with what I believe is a better word that communicates more clearly. E desde aquela época, então, afortunadamente, eu consegui pensar numa palavra que eu acho que comunica um pouco melhor o que eu quis dizer com o funcional que eu escrevi lá no livro. And that word that I now use is order. E a palavra que eu agora uso é ordem. Now, I used that before because I talked about God creating, for instance, whatever it was, with a function, and that means they had a purpose and a role in an ordered system. Então, eu já usei essa palavra antes, mas agora o jeito que eu penso é como, agora quando eu uso a palavra ordem, eu penso que Deus criou as coisas com uma função e um papel dentro de um sistema. So I had that word in my earlier works, but now that's become more predominant. Então eu tinha essa palavra naqueles trabalhos, nesses livros aí, mas agora eu uso elas de forma mais predominante, a palavra ordem. So now I'll talk about the idea that creation involves bringing about order. Então agora eu falo de que a criação ela envolve trazer à existência a ordem. And as God establishes order, of course that means things have a function and a role and a purpose. E quando eu falo que Deus estabelece a ordem, claro, isso significa que Deus estabelece as coisas tendo uma função, um papel e um propósito. I've developed information trying to demonstrate that order is the highest value in the ancient world. E eu desenvolvi informações e tal para tentar estabelecer de que a palavra ordem ela tem um significado muito importante no mundo do Antigo Oriente Próximo. And so instead of saying something does not exist until it functions, então, em vez de dizer que algo não existe até que funcione, até que tenha função, I would reword that to it doesn't exist until it is inserted or involved in an ordered system. Eu reescreveria isso dizendo que algo não existe até que ela seja inserida ou esteja colocada dentro de um sistema ordenado. It's not a different theory. It's just a different way to word it. Não é uma teoria diferente, não é uma ideia diferente, é só uma maneira diferente de escolha de palavras para explicar o mesmo conceito, vamos dizer assim. And I find that wording poses far fewer difficulties to people who read it. E eu tenho visto que essa escolha de palavras, usando ordem ao invés de função, ela coloca muito menos dificuldades para as pessoas entenderem o que eu estou querendo defender. So with that qualification, I can also say that many of my colleagues have received this very well.
Então, com essas qualificações, né, falando disso que nós temos falado, eu posso dizer que muitos dos meus colegas receberam muito bem as minhas ideias. But of course I have my critics, and there are people that don't like it at all. Mas, claro, tem meus críticos e tem gente que não gosta de maneira nenhuma daquilo que eu defendo, né? And basically you can't expect to write on Genesis 1 through 3 and not make somebody angry. E basicamente não tem como esperar que a gente vai escrever sobre Gênesis 1, 2 e 13 e não ter ninguém que fique bravo com o que a gente vai escrever, né? Sempre vai ter. If you want everybody to agree and be happy and not be angry, don't write about Genesis 1 through 3. Se tu quer que todo mundo fique feliz e ninguém fique bravo, é melhor não escrever sobre Gênesis 1, 2 e 3. Alguém tu vai irritar. Gente, ó, aproveitando aqui que vocês estão nos assistindo, quero convidar você, se você ainda não assina o canal, você assinar o canal, para que todas as lives você possa ser informado. É uma forma de você estar ajudando a gente, não paga nada. Esse ano nós vamos ter algumas lives, para praticamente toda terça-feira do ano. Nós vamos ter um convidado, pelo menos até julho, já está certo. Hoje confirmei uma live com o Dr. Alex McGrath. Já vai dar spoiler assim, já? Já dá no spoiler. Alistair McGrath. He's doing some advertising of the next shows. Doutora Nancy Pierce também, Miroslav Wolf, gente, que mais? Jordan Reyna, que é mais da área do empreendedorismo, na a teologia do mercado de trabalho. Enfim, boa galera. Doutora Flamey Rutledger, que foi a mais difícil de todas, mas graças a Deus ela aceitou. Então, assim, ó, uma forma de você estar nos ajudando é estar seguindo o canal, compartilhando o canal, enfim, nos ajudando. É um trabalho voluntário. As pessoas que nos ajudam aqui como intérpretes são voluntárias. Nem sempre, na maioria das vezes, não há nenhum recurso aqui envolvido. É só a generosidade dos nossos convidados que aceitam dispor do seu tempo e dos amigos que também aceitam colaborar. Então, eu peço a ajuda de vocês para estar conosco, tá bom? E Cíntia, sua vez. Ô Zé, eu ia te dizer que eu tenho uma pergunta que tem muito a ver com o que ele acabou de falar, essa questão da ordem. Não sei se tu quer. Então, posso, Cíntia? Posso só para emendar? É uma pergunta que alguém fez. I just jumped in front because I have a question that somebody sent that is related to what you just said, Professor Walton. So I'm going to ask in Portuguese first and then I'll translate to English. Então eu vou perguntar primeiro em português e depois em inglês. Teve alguém que mandou pelo Twitter aqui hoje de tarde uma pergunta, ontem, e eu vou fazer a pergunta dessa pessoa. Mateus. Isso. Então, essa aqui, ó. Deixa eu ver. Na sua visão de desordem, não ordem, essa aqui. Posso fazer? Pode. Aqui, ó. Achei. Isso, tá aí. Dada a sua visão de desordem, não ordem do mundo antes da queda, quais são os males que podem ser atribuídos à queda e quais são? Dê exemplos. Ele escreveu para mim de um jeito um pouco mais, acho que mais longo. Então, na sua visão de desordem, de não ordem, o senhor coloca que o mundo antes da queda já tinha elementos caóticos e destrutivos. Contudo, as escrituras associam o mal natural e o sofrimento humano ao pecado. Quais são os males que podem ser atribuídos ao pecado original e quais não? E dê exemplos. So, the question is basically the guy asked, okay? So it's not mine, it's another person. In your vision of disorder and non-order in your book, you say that the world before the fall already had chaotic and destructive elements. However, the scriptures associate natural evil and human suffering with sin. What are the evils that can be attributed to original sin and what not, or which not, or cannot be attributed? And if you can give examples. I know that there's some confusion there, so if you could clarify. Right. Most of the question I won't need to ask because the first part is a misunderstanding. Então, a maior parte da pergunta eu não vou precisar responder, porque a primeira parte é meio que uma má compreensão do que eu escrevi. So I talk about what I call an order spectrum, which is tripartite. Então, o que eu falo, na verdade, é de um espectro de ordem que é tripartido. So it's non-order, order, and disorder. É não ordem, ordem e desordem. Non-order is what is described in Genesis 1:2. Não ordem é o que é descrito em Gênesis 1:2. Now that's not the Greek concept of chaos. Isso não é o conceito grego de caos, que é uma palavra grega. Non-order is not evil, is not bad. It's just not ordered yet.
Não ordem não é mal, não é ruim, não é caos, é simplesmente não foi ordenado ainda. And creation brings order into the midst of non-order. Então a criação traz ordem no meio da não ordem. Non-order is things like the sea and darkness. Não ordem são coisas na Bíblia ali como o mar e a escuridão. And they still exist after God creates, E eles continuam existindo depois que Deus cria, though they will not exist in new creation. embora eles não vão existir na nova criação. But then the third category is disorder. Mas a terceira categoria é a desordem. And that's when someone is trying to disrupt the order that someone else has established. E isso é quando alguém está tentando quebrar ou interromper ou bagunçar a ordem que alguém estabeleceu. So the things that we refer to as natural evil or moral evil, they are all part of the category of disorder. Então as coisas que a gente refere como mal natural ou mal moral, elas são parte dessa categoria que nós chamamos de desordem. So in this view, there's no difficulty with evil existing before creation because non-order is not a category of evil. Então não tem problema disso de acontecer mal natural antes da criação, coisa assim, porque a não ordem não faz parte da categoria do mal, ela é só a não ordem. And that means that the other parts of the question don't have relevance. E isso significa então que o resto da pergunta não faz muito sentido quando isso está explicado, estabelecido. Beleza? Faço a minha outra, vai para a Cíntia. Acho que pode ir para a Cíntia. Pode fazer sua segunda. Tá, a segunda que eu tenho, eu acho que é também do mesmo rapaz, que é o seguinte: como que o senhor responde à acusação recorrente de que a sua série O Mundo Perdido, né, essas que a gente tem traduzido em português, os dois livros do Dilúvio e do Adão e Eva, né, que essa série desafia toda a doutrina tradicional sobre inspiração e inerrância bíblica? How would you respond, Professor Walton, to people, to the recurring accusation that sometimes we see that your series of the Lost World series challenges the traditional evangelically accepted doctrines of biblical inspiration and inerrancy? How would you respond, or how do you respond when you get that towards your work? Sure. The Lost World series is meant to understand as best we can what the authors intended to say. Então, a série do Mundo Perdido, os vários livros que têm esse nome, O Mundo Perdido, elas têm o objetivo de tentar entender o que os autores desses textos quiseram dizer com o que eles escreveram. And inerrancy relates to what the authors were intending to say. E a inerrância, ela tem relação com aquilo que os autores quiseram dizer com o que eles escreveram. Inspiration pertains to what the authors intended to say. Inspiração tem a ver com aquilo que os autores tinham a intenção de dizer. And my point is that if we don't take account of the ancient cultural context, we are not tracking with the authors or understanding what they intended to say. E o meu ponto é que se a gente ignorar e não saber estudar e levar a sério o contexto cultural do Antigo Oriente Próximo, da onde vieram esses textos, a gente não está sendo fiel às intenções dos autores em dizer o que eles disseram. So I feel like my approach actually does justice to inspiration and inerrancy better than people who neglect the cultural context. Então eu acho que a minha abordagem, ela faz justiça à inspiração e à inerrância de forma melhor do que aqueles autores que ignoram aquilo que o contexto cultural tem a dizer. So my basic defense of my view of inspiration and inerrancy is that it all goes back to hermeneutics, and I'm trying to present the hermeneutic that I feel is more defensible. Então, a minha defesa, quando eu recebo essa crítica ou essa acusação, é que tudo isso tem a ver com a nossa hermenêutica, e que a hermenêutica que eu apresento, levando em conta o contexto cultural, é uma hermenêutica mais defensável do que aquelas que não levam em conta esse contexto cultural. Very good, thanks. Muito bom.
Cíntia. O professor Walton, ele escreve para a Fundação Biologos. So, Professor Walton, you write for the Biologos Foundation. E a minha pergunta é se ele sempre teve essa intenção de trabalhar nessa interface de fé e ciência, ou se essa aproximação surgiu em decorrência das abordagens metodológicas que ele usa. So my question is if you always intended to work with faith and science, is it something that you plan beforehand, or if this interaction with faith and science is just something that happened because of your methodological and implications of your biblical work? Certo, Cíntia? Mais ou menos isso, né? Yes. It's a little bit of each. É um pouco das duas coisas. I started studying Genesis in my graduate career. Eu comecei a estudar o Gênesis na minha pós-graduação. And at that time, I had just gotten married to my wife, Kim, who was in biochemistry. E naquela época eu tinha acabado de me casar com a minha esposa, Kim, que tinha acabado de se formar em bioquímica. So that meant that our conversations inevitably included science and faith. Então isso significou que, inevitavelmente, as nossas conversas tinham a ver com ciência e fé. Quando ele estava estudando Bíblia, no caso, né? And we were both working through those issues at the same time. It wasn't as if one of us already had their mind made up and was trying to convince the other. E nós dois, marido e esposa, nós estávamos trabalhando com esses assuntos ao mesmo tempo. Nós estávamos ambos estudando esse tema. Não era como um estava tentando convencer o outro, ensinando o outro. Nós estávamos descobrindo isso juntos. So our whole marriage has been about the interaction of faith and science. Então todo o nosso casamento tem sido sobre a interação entre fé e ciência. And it's been a mutually beneficial conversation for both of us. E tem sido uma conversa mutuamente benéfica para nós dois, eu e a minha esposa. But it really wasn't until I began publishing the Lost World series that I came to the attention of people in the science-faith conversation. Mas foi só quando eu comecei a escrever, então, a série O Mundo Perdido, que eu comecei a entrar no radar, então, desse pessoal que trabalha na interação de fé e ciência. And of course, that was the time period in which some of these organizations were just taking shape. E essa era a época, então, que algumas dessas organizações, como a Fundação Biologos, que a Cíntia perguntou, estava começando a se formar e a se organizar, ali pelo ano 2006, que foi a Fundação do Biologos. So I became very active with Biologos and with the Faraday Institute, sort of from the beginning. Então eu comecei a ficar então muito ativo e participei de muitos trabalhos então com o Biologos, com a Fundação Biologos em 2006, quando começaram, e também com o Faraday Institute da Inglaterra, desde o início dessas organizações. And as I have developed more and more my biblical positions, also my wife has helped me understand them more and more in relationship to science. E conforme eu fui desenvolvendo e ficando mais claro para mim as minhas próprias posições bíblicas, a minha esposa tem me ajudado e me ajudou, então, a eu ficar mais também conhecedor dos assuntos que eram pertinentes à ciência, né? I don't actually have a very high aptitude in science, so I depend on my wife to make sure I don't say stupid things. Eu não tenho muita aptidão, na verdade, com essas coisas de ciência, na verdade. A minha área é outra. Então eu dependo da minha esposa para eu não falar muita bobagem a respeito de ciência. And she's very willing to do that. E ela gosta de fazer isso. A minha segunda questão é a seguinte: interpretar o Antigo Testamento é sempre um grande desafio, em especial os textos que falam de violência no Antigo Testamento. So my second question is the following: to interpret and to work with the Old Testament is always a big challenge, and especially when it comes to questions that pertain or that relate to the violence passages in the Old Testament. Como o contexto do Antigo Oriente Próximo pode ajudar a gente a trazer luz para essas passagens? So how can the ancient Near East context can help us to shed light to these passages about Old Testament violence?
Well, one of the Lost World books that has not yet made it into Brazil is The Lost World of the Israelite Conquest. Então, um dos livros da série do Mundo Perdido, que ainda não foi traduzido para o português, é O Mundo Perdido da Conquista de Canaã. It's a book that my son and I did together. É um livro que eu e meu filho fizemos juntos. And it certainly doesn't solve all the problems of the violence of what we call the Israelite conquest. E certamente esse livro não resolve todos os problemas da conquista de Israel. I don't even like to call it the conquest, but if I don't, no one knows what I'm talking about. Eu nem gosto de chamar isso, na verdade, esses textos, essa passagem de conquista, mas se eu não uso o termo, as pessoas nem sabem de que passagem eu estou falando. The idea is not that the Israelites conquer the land, but that they clear the land. That's a different idea. A ideia que está no texto não é que os israelitas conquistaram a terra, mas é que eles limparam a terra, eles abriram caminho, they clear, né? Clear seria limpar, vamos dizer assim. Most of the time when God talks to Israel about what he wants them to do, they're going to drive out the inhabitants of the land. A maioria das vezes, quando Deus fala o que Israel é para fazer, Deus fala em termos de drive out, ou seja, de botar eles para fora da terra. So that in itself makes a difference. E isso em si mesmo já torna a coisa um pouco diferente. There's also a very difficult Hebrew term. The Hebrew word is harem. Também tem um termo em hebraico bem complicado que é harem. Which is, good try, which is typically... Boa tentativa, ele disse que my Hebrew is really bad, o meu hebraico é muito ruim. Yeah. But typically in English, that's translated as utterly destroy. I don't know what it does in Portuguese. E esse termo que eu não consegui pronunciar direito, harem, né, ele é traduzido em inglês, nas versões da Bíblia em inglês, como completamente destruído, né? Ele não sabe exatamente como é que é os termos nas traduções em português, e eu também teria que consultar para dizer exatamente qual a tradução, mas esse termo é complexo, é isso que ele está querendo dizer. We've tried to develop, we spent a whole chapter developing the idea that that's really not what this word means. E nesse livro, então, que ele está dizendo que nós não temos em português, ele gasta um capítulo inteiro, ele e o filho dele que escreveram juntos, tentando esclarecer o que esse termo quer dizer, e não é isso que normalmente é traduzido como destruir completamente. We agree with some of the major commentaries in Leviticus that it means to make something ineligible for human use. E nós concordamos com vários comentários que existem já de Levítico, que também trazem o termo, que traduz essa palavra de uma maneira assim, que a palavra tem a ver com tornar algo inelegível para uso humano. Ineligible to human use, right? Yes. Inelegível, ou seja, impróprio, incapaz para o uso humano. And that's why the Israelites are not allowed to marry them or enslave them even. E por isso que os israelitas não são permitidos a eles, então, casar com o povo que estava lá, ou mesmo torná-los escravos. Because the idea is that the Canaanite identity is to be cleared out of the land so it is not corrupting Israel. Porque a ideia é que a identidade cananeia é para ser varrida, tirada da terra, para que ela não venha corromper Israel, que agora vai habitar lá. And the speech of Rahab in Joshua 2 is very important in this regard. E a fala sobre Raabe em Josué 2 é muito importante quando a gente fala sobre isso. Because she makes it clear, she speaks for the Canaanites and says, we all know what your God has done. E ela fala pelos cananeus, ela diz, nós todos sabemos o que o Deus de vocês fez. They recognize the power of Yahweh. Eles reconhecem o poder de Javé. And she says, we know that he has given you the land. E ela diz, eu sei que ele deu a terra para vocês. And yet they refused to yield the land to Yahweh. E ainda assim, eles recusam dar ou ceder a terra para Javé. That would be as if in the New Testament, in the triumphal entry, if the owner of the donkey had said, no, Jesus can't have it. No, my donkey, you can't have it. E isso seria o equivalente lá no Novo Testamento, quando Jesus entra com o burrico em Jerusalém,
agora na Páscoa, seria o equivalente como o dono do burro dizer, não, Jesus pediu, eu sei, mas eu não vou dar. But Jesus told them to say, the Lord has need of it. Mas Jesus disse para eles dizerem para o dono, dizer, o Senhor precisa dela. And that's also the issue with the land. E é assim o assunto com a terra também. The Lord has need of it. O Senhor precisa da Yahweh terra. was going to dwell in that land. It's his land, it's not Israel's land. Javé vai habitar essa terra. É terra dele, não é de Israel, é dele. É de Deus. He had to make sure that they were pure custodians and therefore not corrupted by the Canaanite ways. Deus então teria que se assegurar que eles seriam deteriam a custódia da terra de forma pura e não seriam contaminados com os caminhos, os jeitos de ser cananeus. So ideas like that and others like them are all part of that book that tries to resolve some of these difficult issues. Então, ideias como essa e também outras estão naquele livro como ideias que nos ajudam a resolver algumas dessas questões desse livro e da conquista de Canaã. You should get it translated into Portuguese. Nós devíamos conseguir traduzir ele para o português. We're gonna work on that. Aí, olha aí, editoras. Fica a dica aí. We're calling on the publishers to bring it to Brazil. Thank you, Professor. Bem, a minha primeira pergunta é sobre a Torre de Babel. So my first question is regarding the Tower of Babel. O contato que eu tive com o senhor foi... O primeiro contato mais profundo foi com a sua dissertação de doutorado sobre esse assunto. So, my first contact with your work was actually your doctorate thesis, which is about this subject. E... He did his homework, huh? A visão tradicional afirma que o problema ali da Torre de Babel era desobediência e orgulho. So the traditional view on Tower of Babel says that the problem there was disobedience and pride. No verso 4, parece que a gente vê o orgulho ali no capítulo 11, quando ele diz, façamos uma torre para o nosso nome, alguma coisa assim. So on Genesis 11:4, verse 4, we seem to be able to see the pride there when they say, let's make ourselves a tower that reaches the heavens. E a desobediência ao chamado de Gênesis sobre a multiplicação parece ser mais para frente quando eles falam para construir para não se dispersar. And the disobedience seems to be when they deny the call of Genesis to be fruitful and multiply. It seems to be when the text goes forward and says not to disperse ourselves, so to gather around the tower or something like that. A minha pergunta é So my question é a is, seguinte, deixa eu pensar aqui. Qual seria a fraqueza dessa posição tradicional e como a posição do senhor, que aqui pelo português seria o transacionalismo codependente, explicaria melhor esse texto? So, in your view, what would be the weaknesses of this traditional view? And what would be, como é que vai ser, Guilherme, quais são as... Fala de novo, desculpa. Quais seriam as... E como a posição dele responderia isso melhor, né? And how would your position respond better? And your position is the transnational, I don't know how you frame that in words. He knows in Portuguese, I don't know in English. The transnationalism or something. How would that respond better than the traditional view? Okay. Do you want me to give my whole dissertation here? Vocês querem que eu explique toda a minha tese aqui? So people who want to read what I'll talk about it, but people who want to read with it can find it in two easy to get to places. Então, eu vou tentar resumir aqui, mas quem quer ler mais aprofundadamente pode ler em dois lugares que estão acessíveis. First of all, there's a chapter on it in Lost World of the Flood. Então, primeiro de tudo, tem um capítulo dela, da minha tese, que explica um pouco disso, no Mundo Perdido do Dilúvio, que é esse livro que o Zé Bruno está segurando aí.
Secondly, I don't know if the magazine Christianity Today is published in Portuguese, but the latest issue, the March issue, I had an article in there on the Tower of Babel. E o portal, o site, que é a revista Christianity Today, que nós temos em português, we do have in Portuguese, but they don't translate everything, they translate some things. A gente tem a Christianity Today em português, né? Tem Christianity Today no Brasil, e na edição da Christianity Today de março, ele tem um artigo do John Walton, então, sobre a Torre de Babel, que fala um pouco disso. Eu acho que não está traduzido em português ainda, deve estar na Christianity Today americana, então se você lê em inglês, nosso ouvinte aí... A dica que aí eu já vou solicitar, porque eles estão fazendo as traduções. Isso, então, a gente conhece quem traduz, inclusive a gente pode solicitar a tradução. We can ask for the translations, because we know the people who actually make the translations. Zé is very well connected, he knows everybody. Então a gente pode solicitar, we can ask for the translation. Então ainda não deve estar traduzido, mas se você ouvinte, então, quiser, telespectador aí, quiser usar o Google Translate, procurar Christianity Today, artigo de março... agora em março, procura lá Torre de Babel, Tower of Babel, e use o Google Translate, você pode estar lendo isso. I'm telling people that they can use Google Translate to translate. Tá? É de 3 de fevereiro. Zé Bruno just found it's February. It's in February. Funny, here it's in the March issue, but whatever. Deve ser, então. Ele achou que fosse em março, mas, enfim, deve ser essa aí. So now let me address the questions briefly. Então agora ele vai falar da pergunta, então. Vamos lá. So 3 phrases really in verse 4 to deal with. Então tem 3 frases ali no verso 4 desse capítulo, então, da Torre de Babel que a gente tem que lidar. So first is the project, the tower that they're building. O primeiro é o projeto, a torre que eles estão construindo. We now know, and most everyone agrees, that the tower is a ziggurat. Agora nós sabemos, e quase todo mundo concorda, que essa torre é o que a gente conhece como um zigurate. And we now know, because of texts that have been dug up, what ziggurats were about and what they were for. E agora nós sabemos, por causa de escavações e de textos que foram descobertos, o que são os zigurates e qual era o propósito deles. Por causa de vários textos que a gente tem hoje que foram escavados, a gente conhece da cultura da época. So this is a part of cultural background because it involves archaeology and ancient texts. Isso é parte, então, do background, do panorama, do pano de fundo cultural, porque envolve arqueologia e o contexto cultural desses textos antigos. And significant for our study here is that ziggurats were not built for people to go up, but were built for gods to come down. E o que é interessante para os nossos propósitos aqui é a gente ter claro que os zigurates, eles não foram construídos para as pessoas subirem, mas sim para os deuses, as divindades descerem. They were considered part of sacred space. Eles eram considerados parte daquilo que o John Walton chama em tudo que é livro dele de espaço sagrado. They were connected to the temples. Eles eram conectados então aos templos. Isso tem a ver, os zigurates têm a ver com templos. And the idea was that the god would come down from his heavenly abode and come into the temple to be worshipped. E a ideia é que Deus, então, os deuses iam descer dos seus aposentos celestiais e descer para os templos, esses zigurates, e serem adorados. So right from the start, we can see that this isn't something about people trying to get to heaven in their pride. Então, do início já, a gente percebe que isso não tem a ver com as pessoas tentar subir aquela construção e por causa do seu orgulho tentar chegar no céu. So then we turn to the second phrase, making a name. E aí a gente vai para a segunda frase, que é fazer um nome para eles mesmos, né? Nas traduções em português, eu até abri aqui, assim nosso nome será famoso, né? And in our modern reading, we might think that making a name has to do with pride. E na nossa leitura moderna, a gente pode entender essa expressão, tornar-nos famosos, ou fazer um nome para nós mesmos, que é mais parecido com a tradução do inglês, a gente entende isso como isso tendo a ver com orgulho na nossa leitura moderna de agora. But when we explore the concept in the ancient world, we come to a very different conclusion. Mas quando a gente explora essa expressão no contexto do mundo antigo, a gente chega a uma conclusão completamente diferente. We find that making a name pertains to anything that someone might do so that they would be remembered when they're gone.
Então, a gente vê que nesse contexto antigo, a expressão tornar-nos famosos ou fazer o nosso nome conhecido tem a ver com ser lembrado para quando eles saírem ou morrerem ou desaparecerem daqui. People don't want to be remembered as villains or tyrants. As pessoas não querem ser lembradas como vilões ou tiranos. They want to be remembered for great achievements. Elas querem ser lembradas por grandes realizações. And that's the way it is in the ancient world as well. E assim também era no mundo antigo. The kings of the ancient world make a name for themselves by building temples and ziggurats. E os reis do mundo antigo, eles faziam um nome para si mesmos, eram lembrados, então, fazendo templos e zigurates. And that's not their pride, that's the desire to do great things for the gods. E isso não é orgulho, isso é o desejo de fazer grandes coisas para os deuses. And of course, common people could not do those sorts of things. E claro, pessoas comuns não poderiam fazer essas coisas. For common people, they made a name for themselves by having children. Para as pessoas comuns, eles faziam um nome para si mesmos, ou seja, eram lembrados como? Fazendo filhos. Because if anyone will remember you when you're gone, it's your descendants. Porque se alguém vai lembrar de ti quando tu morrer e sair daqui, serão os seus filhos. We then find that making a name is not an inherently negative thing. Os seus descendentes, né? Então a gente vê que fazer o seu nome conhecido, ou ser lembrado, ser famoso, não tem nada a ver com uma coisa negativa de orgulho necessariamente. It doesn't suggest pride. Isso não sugere orgulho, essa It's expressão. something everyone would desire very normally. É algo que qualquer um desejaria, de forma muito natural, muito normal. So we can't really see that as the offense that took place. Então nós realmente não dá para a gente ver isso como a ofensa que aconteceu, que resultou no que resultou. They're engaging a great project for the gods, and they believe that will do something that they'll be remembered for. Eles estão se engajando então com um grande projeto para os deuses e eles acreditam que isso vai ser a maneira como eles vão ser lembrados então. When we move to the third phrase, Agora, lest we quando be a gente- scattered, quando a gente vai para a terceira frase, que tem a ver com o espalhamento, né, com eles serem espalhados, we have to make a couple of observations. temos que fazer algumas observações. Some people think that by not wanting to be scattered, they are disobeying God's command from Genesis 1. Algumas pessoas pensam então que quando eles têm o desejo de não serem espalhados, eles estariam então desobedecendo o mandamento de Gênesis 1. But if we look carefully at Genesis 1, we find that when God tells them to be fruitful, multiply and fill the earth, it's not a command. Quando a gente olha com cuidado então para Gênesis 1 e Deus diz que eles têm que ser frutíferos e crescer e multiplicar e encher a terra, a gente vê que essa ideia de não se espalhar não é um mandamento. Grammatically, they are imperatives. Grammatically. Mhm. Gramaticalmente, they are imperatives? They are, yes. Então, gramaticalmente, eles são imperativos. Crescer, multiplicar e encham a terra. São imperativos. But Hebrew uses imperatives for a wide range of things besides commands. Mas o hebraico, ele usa os imperativos por uma gama de coisas muito além de apenas comandos. And in this case, Genesis 1 tells us what God is doing. E nesse caso, Gênesis 1 nos diz o que Deus estava fazendo. He is not commanding them, he is blessing them. Ele não está ordenando, dando um mandamento, ele está abençoando eles. Blessings also use imperatives. E as bênçãos, os comandos, os abençoamentos, as bênçãos também usam imperativos em hebraico. But blessings do not carry obligations and cannot be disobeyed. Mas bênçãos não carregam consigo obrigações e elas não podem ser desobedecidas. São bênçãos. So there is no command in Genesis 1 that they could be disobeying. Então não há um mandamento de Gênesis 1 que eles poderiam estar desobedecendo lá em Babel. Furthermore, even if you were to believe that filling was a command, E mesmo que tu acredite que preencher seja um mandamento, filling is different from dispersing. preencher ou encher é diferente de dispersar. So when they say they don't want to scatter, that's not the same as saying they don't want to fill.
Então, quando eles dizem lá que eles não querem ser espalhados, isso não é a mesma coisa do que preencher, eles não querem preencher, não. They fill the earth by being fruitful and multiplying, which they're having no trouble with. Eles enchem a terra sendo frutíferos e se multiplicando, e quanto a isso eles não têm problema nenhum. So their desire not to scatter is not an act of disobedience. Então, o desejo deles de não se espalhar não é um ato de desobediência. In fact, like making a name, it's something that reflects a very normal desire. Então, assim como tornar o seu nome conhecido, é um desejo natural esse de não ser dispersado, é um desejo normal e natural. They're a community, they're family, they don't want to scatter. Eles são uma comunidade, são família, eles não querem se espalhar. The same was true of Abraham and Lot in chapter 13 of Genesis. A mesma coisa é verdade para Abraão e Ló no capítulo 13 de Gênesis. So if they're building a ziggurat for God to come down, and if they're making a name by this great project, and if they desire not to scatter, everything looks fine. Então, se eles estão fazendo um zigurate, eles querem fazer um zigurate para os deuses descer, eles querem fazer isso para que eles sejam lembrados, e eles querem fazer para ficar ali ao redor, não tem problema nenhum nisso, são coisas normais e naturais, não tem pecado nenhum nisso. So therefore we ask, what's the problem? E aí vem a pergunta, então qual é o problema? And again, we have to go to the cultural background to understand. E aí, de novo, nós temos que ir para o pano de fundo cultural para entender. When people in the ancient world built ziggurats so that the god could come down and enter the temple, quando os povos do mundo antigo construíam os zigurates para que os deuses ou Deus descessem e pudessem entrar no templo, that was so that they could worship him. Isso era para que eles pudessem adorá-lo. Sounds like there's no problem. Parece que não tem problema nenhum, né? Except in the Porém, ancient world, they worshipped gods by meeting their needs. No mundo antigo, eles adoravam aos deuses atendendo aos seus desejos, the needs of the gods, right? Right. Atendendo os desejos desses deuses. É assim que eles adoravam. Because in the ancient world, they believed that the gods needed things like food and drink and housing and clothing. Porque no mundo antigo, eles criam que os deuses tinham necessidades, e aí o povo adorava preenchendo essas necessidades, como comida, roupas, sacrifícios e etc, etc. They believed that the gods had created humanity in order to meet those needs. Eles criam que os deuses haviam criado a humanidade para preencher e satisfazer esses desejos dos deuses. And in that system of people meeting the needs of the gods, there is a mutual codependence. E nesse sistema dos seres humanos preencherem e fazerem os desejos dos deuses, existe um sistema de codependência mútua. People meet the needs of the gods, and the gods meet the needs of the people. As pessoas preenchem as necessidades e os desejos dos deuses, e os deuses satisfazem as necessidades do povo. And so there's this mutual dependence, which I call in my works the great symbiosis. Então existe essa codependência mútua que nos meus trabalhos eu chamo de simbiose. And so the people have built this tower so God will come down so that they can meet his needs through their rituals. Então, eles fazem esses zigurates, esses templos, para que os deuses desçam, habitem esses templos, para que o povo pudesse satisfazer os desejos desses deuses através dos seus rituais. And they believe that this will make a name for themselves. E eles creem que isso vai fazê-los serem lembrados, serem famosos. Because if they gain the favor of a god, the god will bring them prosperity and success and all of those positive benefits. Porque se eles ganharem o favor dos deuses, Deus vai dar o favor dele, ou deuses vão dar os favores deles para o povo, dando prosperidade, dando riquezas e etc. And they will be known as the people who enjoy the favor of a god. E eles vão ser conhecidos então como as pessoas que têm o favor dos deuses. So this whole project is based on the concept of meeting God's needs so that he will bring prosperity. Então todo esse projeto tem a ver com esse sistema de eles satisfazerem os desejos dos deuses ou de Deus, para que Deus dê a eles prosperidade e riqueza.
But of course, Yahweh, the God of Israel, rejects the great symbiosis. E é claro que Javé, o Deus dos israelitas, rejeita essa grande simbiose, esse sistema de simbiose. He has no needs. Ele não tem necessidades. And people will not find order by gaining the favor of a God in that way. E as pessoas não vão encontrar ordem através de ganhar o favor de Deus dessa maneira. And of course, by the next chapter in Genesis, we find out that order will be found in the covenant, not in the God who has needs. E no próximo capítulo, depois, então, nós vamos saber que Deus encontra, o povo encontra a ordem, e Deus dá a ordem para o povo através da aliança, e não através de preencher necessidades, satisfazer necessidades de Deus. Barganha, né? Desculpa? Barganha. Isso, a ideia de not in a bargain way, né? So that's my explanation of those phrases and a presentation of kind of my understanding of the passage. Então essa é a minha ideia a respeito dessa história da Torre de Babel, essas são as minhas ideias e é assim que eu explico então essa questão então na pergunta. And in that sense, the people's fault is not in their pride, it's in their selfishness and greed. Então, o erro das pessoas não é no seu orgulho, mas é no seu egoísmo e na sua ganância. So I hope that helps. Espero que isso ajude. Então, muito obrigado, professor. Eu vou contar para todas as minhas gerações futuras que eu recebi essa resposta do senhor nessa live. I'm going to tell all my descendants, my future generations, that I had the opportunity to ask this question and get an answer from you. Guilherme, o teu áudio está cortando um pouquinho, não sei como é que... enfim, se tu tem outra pergunta, pode fazer, eu vou tentar entender aqui. Mas o teu áudio está dando uns cortes. His audio is chopping. Tenho, agora. Aí melhorou. Melhorou? Yeah. Pronto, minha outra pergunta é mais simples, é menor, né? So, my next question is a na visão question. dele, na visão dele, existiu uma queda de Satanás, dos demônios que se rebelaram contra Deus, onde, na visão dele sobre os demônios, existe esse lugar de rebelião, se existe. In your view, he wants to know if there's any room in your views of the Old Testament, of the beginnings, of the origins, if there's any view for the fall of Satan and for demons, and is there room for this in your view, which is a very popular view among evangelical audiences, if there's any room for demons and for rebellion of Satan, of demons in your origins scheme? That's another book that has not been translated into Portuguese. Isso é outro livro que eu tenho que também não foi traduzido para o português. It's called Demons and Spirits in Biblical Theology. É chamado Demônios e Espíritos na Teologia Bíblica. And again, it's one that I wrote with my son. E também é um livro que eu escrevi com meu filho. I do not believe that there is any biblical basis for a story about the fall of Satan. Eu não acredito, de forma simples e curta, não acredito que há alguma base bíblica para a história da queda de Satanás. The passages that are typically used, Isaiah 14, Ezekiel 28, are very clearly and explicitly not about that. As passagens que normalmente são usadas para falar disso, que é Isaías 14 e Ezequiel 28, elas são clara e explicitamente não sobre isso. Elas não são sobre isso. And it's interesting that as much as Protestant traditions typically follow the Reformers, Calvin and Luther were very adamant that those passages had nothing to do with the fall of Satan. E é interessante que os protestantes que normalmente dizem e seguem os grandes reformadores e tal, os caras da reforma, Calvino e Lutero, ambos disseram claramente que aquelas passagens não tinham a ver com isso. Those stories eventuate not from the Old Testament, but from Milton's Paradise Lost, or even from the Book of Enoch. Essas ideias que adentram o imaginário evangélico, eles vêm do livro de John Milton, O Paraíso Perdido, ou o livro apócrifo de Enoque. And even the Book of Enoch didn't use Isaiah 14 and Ezekiel 28. E mesmo o livro de Enoque não usa Isaías 14 e Ezequiel 28 para falar sobre isso. So I think that it's a very widespread misreading of the Old Testament to find that kind of story there.
Então eu creio que é uma profunda má leitura do Antigo Testamento encontrar nessas passagens essas ideias aí que não estão presentes no Antigo Testamento. So I hope that helps. Espero que isso tenha ajudado. Eu estava procurando aqui esse livro. Quero. He's looking for this book now, just to suggest. That would be a bestseller as well, probably in the evangelical world. Talvez vai virar um best-seller se um dia for traduzido, né, Zé? Porque é bastante comum mesmo a gente ouvir essas ideias por aí, né? It deals with every passage in the Bible that is even thought to deal with Satan or demons. Esse livro, então, ele lida com todas as passagens do Antigo Testamento em que as pessoas normalmente pensam que tem a ver com Satanás e demônios e tal. Esse livro, então, ele lida com todas essas. Deals with ancient Near East, with the Old Testament, with the Hellenistic period, with the New Testament, and with the problem of evil. E também esse livro fala com as passagens e ideias do período helenístico, com as passagens do Novo Testamento, com as passagens enfim, e até mesmo com o problema do mal desse livro. Muito bom. Eu vou colocar algumas perguntas que a galera mandou aqui. He's gonna put some questions from the audience that is online now. Eu acho que nós vamos ter que ir para as perguntas também, Zé, porque eu tenho que sair daqui a pouco. I'm saying that we have a lot of people online, and it would be good to put some questions of the audience because I have to go soon as well. Tu quer ler, Zé? Luan Mateus, professor Alto, na obra The Lost Words of Torah, você propõe que a Torá está mais para uma sabedoria legal do que uma legislação moderna. Qual a importância disso para a interpretação do Antigo Testamento? So, in The Lost World of Torah, you propose that Torah is more related to legal wisdom than to a modern legislation. How important, or what's the importance of this for the interpretation of the Old Testament? You know, I could actually make out that question reading it here. Ele disse que conseguiu entender a pergunta lendo em português. I don't claim to be Portuguese speaker, but não estou dizendo que sei português, mas consegui entender a pergunta. I think it has a great deal of importance, and of course that's another of the Lost World books. Eu acho que isso tem uma importância bastante grande, e também isso é um outro livro da série O Mundo Perdido. Because often, without thinking, we treat the Torah, what we call law, as if it is legislation. And if it's not, then we're misreading. Porque muitas vezes nós pensamos na Torá, né, nos livros da lei, como legislação, e se a gente automaticamente pensamos isso, e se a gente não pensa isso, parece que a gente está lendo mal a Torá. It's even interesting that the word we often translate in English translations as obey, that's not what it says. E é bem interessante porque a palavra que nós normalmente traduzimos em inglês e em português também como obedecer, não é a palavra do hebraico. A palavra do hebraico não tem a ver com esse obedecer. The Hebrew says to listen to give heed to. A palavra do hebraico tem mais a ver com ouvir. Heed to is very hard in português. Obedecer e dar... prestar atenção, né? Ceder atenção ao que está escrito lá, e não essa ideia de obedecer necessariamente. So wisdom is not something that you have the choice, the decision to ignore or accept, though you might do so. Então, sabedoria não é uma coisa que tu tem a opção de aceitar ou rejeitar. Claro, você pode fazê-lo, mas isso não está implícito na palavra. We are supposed to pay attention to wisdom, to follow wisdom, to pursue wisdom, to practice wisdom. A gente para perseguir, prestar atenção à sabedoria, ir atrás, buscar a sabedoria, e não obedecer. So to view these legal phrases in the Pentateuch as wisdom does not degrade them. Então, ver essas palavras no Pentateuco como sabedoria, isso não quer dizer diminuí-las ou tirar mérito delas. Anybody should be choosing to follow wisdom. Todo mundo deveria escolher seguir a sabedoria e perseguir a sabedoria. So I think that
interpretation is very important Então eu acredito sim que essa interpretação é muito importante, because it changes how we read Exodus and Leviticus and Deuteronomy. porque muda a forma como nós lemos Êxodo, Levítico e Deuteronômio. A próxima é do Gaspar de Souza. Professor Alton, há como relacionar sua hermenêutica com abordagens literárias de autores como Alviero de Cassi, por exemplo? Parece-me que a sua considera apenas o aspecto cultural. É isso? So this guy is asking if there's any way to relate your hermeneutics with literary approaches of authors like Alviero Nicacci, for example. And it seems to me that yours considers only the cultural aspect and not really the literary aspect. Is that right? No. No. I don't know Nicacci's work, so I can't address that. Eu não conheço esse autor, então eu não consigo dizer especificamente sobre isso. But what I often say to my students Mas o que eu frequentemente digo para meus alunos is that we have to understand a text literarily before we can understand it historically or theologically. mas que nós temos que entender sim o texto literariamente antes de entendê-lo historicamente ou teologicamente. But since the literature itself is culturally embedded, cultural understanding has to inform our literary understanding. Mas uma vez que essa literatura está embebida culturalmente, ela está inserida num contexto cultural, nós precisamos atentar para esse contexto cultural para entender a literatura. There are ways that I differ in hermeneutics from some who take a literary path. Há maneiras em que eu me enquadro diferentemente desses que usam essa abordagem mais literária. Because some people who take the literary path really make it the reader's responsibility to determine meaning. Porque algumas abordagens literárias colocam o peso no leitor para fazer o sentido literário daquele texto. And I disagree with that. If Eu I não concordo com isso. If I determine meaning, it has no authority. Se eu determino o significado, isso não tem autoridade. So I have to pursue literary means to understand what those authors meant. Então eu tenho que ir atrás de meios literários para descobrir o que aqueles autores quiseram dizer com o texto. My job is to track with the author, and that involves literary and cultural aspects. Então, o meu trabalho é achar o caminho e andar junto com o autor, e isso envolve aspectos literários e sim culturais. All of that is addressed in a book that just came out. Tudo isso está escrito num livro que acabou de sair, which is called Wisdom for Faithful Reading. Que é chamado, em inglês, né, Sabedoria para uma Leitura Fiel. And the subtitle is Principles and Practices for Old Testament Interpretation. Princípios, de subtítulo é Princípios e Práticas para a Interpretação do Antigo Testamento. It's another one to translate into Portuguese. E não tem em português ainda, porque inclusive acabou de sair. O resumo dessa live é que tem muita coisa que a gente precisa ler, mas Yeah, the summary of this live, there's a lot of things that we need to read and that we need to translate as well. O Rico Oliveira fez a seguinte pergunta. No seu livro, Teologia do Antigo Testamento, o senhor sugere que a presença de Deus é o tema principal das Escrituras e a conecta com a aliança, promessa, reino e a Torá. O senhor poderia falar mais sobre isso? So in your book, The Theology of the Old Testament, you suggest that the presence of God is the main theme of Scripture, and you connect it with the covenant, promise, kingdom, and Torah. Could you expand a little bit on that? Wow, if we had another hour, I could. Se tivéssemos mais uma hora, eu poderia. But let me, so presence of God is something that, yes, I would say that is one of the most important themes throughout the Bible. Então, eu diria que a presença de Deus, então, é um dos temas mais importantes ao longo da Bíblia, por toda a Bíblia. And it has to do with the covenant, because the covenant is God's means for establishing order in the world.
E isso tem a ver com a aliança, porque a aliança é a maneira de Deus de ordenar o mundo. And the temple is the center of order in the world. E o templo é o centro de ordenar o mundo. So the covenant is not just about God making promises to Israel. Então a aliança não é simplesmente Deus fazendo promessas com Israel e para Israel. It's about God forming a relationship with Israel so that he can come and dwell among them. É sobre Deus fazer um relacionamento com Israel para que ele possa vir e habitar entre eles. And when we talk about Yahweh as the covenant God, E quando falamos então de Javé como o Deus da aliança, that is inseparable from considering him Israel's king. isso é inseparável de considerá-lo ele, Deus, como o rei de Israel. Yahweh rules from the temple, Javé reina a partir do templo, which is in the midst of Israel because of the covenant. que está, o templo, no meio de Israel por causa da aliança. And the Torah is the way that Israel maintains order in society in order to be faithful covenant people. E a Torá é a maneira como Israel... Say it again, because I lost it, sorry. Because it's a lot of relationships there. And the Torah is... The Torah helps Israel to maintain the order Isso. that God requires. E a Torá é a maneira de Israel, de Deus, de fazer com que Israel mantenha a ordem que Deus requer. In this covenant relationship, No seu relacionamento de in which he aliança, dwells among them. no qual ele habita entre eles. So presence of God is the main issue, and that's go ahead. Então a presença de Deus é o assunto principal, And that's the means by which God rules as king, que é a maneira como Deus reina como rei, and by which he establishes order, which is the job of every king. e pela qual ele estabelece a ordem, que é o trabalho de qualquer rei, And that's all arranged by the covenant, e isso tudo é arranjado pela aliança, which has as its focus to give God his place living among them. que tem como foco Deus estabelecer o seu lugar habitando entre eles. So that's how they all hold together. E é assim que eles se conectam todos. It's quite complicated to translate, but yeah. Meio difícil traduzir, me perdoem, mas acho que deu para ficar claro, senão volta o vídeo e assistir de novo. Ó, eu vou colocar a última pergunta aqui da galera, porque essa pergunta teve mais 2 pessoas que perguntaram a mesma coisa, né? Então, So I'm going to put one more question from people, but it's a question that 2 or 3 people ask the same question. O Anderson Cruz ele pergunta: como você lida com criacionistas da Terra Jovem que defendem uma literalidade Gênesis para evitar, com receio, uma abertura ao liberalismo teológico? How do you deal with young Earth creationists who defend the absolute literal interpretation of Genesis to avoid falling and because they are afraid of falling into a liberal view of theology or a liberal theology view? The thing we most object to in what we often call liberal theology is that it does not give attention to the authority of Scripture. A coisa que nós como cristãos evangélicos, e ele é né, que nós mais objetamos, a nossa maior objeção ao chamado liberalismo teológico é que os liberais teológicos, eles não têm uma visão da the authority of Scripture, right? Yeah. Eles não têm uma visão da autoridade da Escritura, ou eles enfim, negam ou depõem contra a autoridade da Escritura. So what we often call liberal theology is a theology that's dismissive of the authority of the text. Então, o que nós normalmente chamamos de teologia liberal é uma teologia que frequentemente joga para o lado a autoridade do texto, ou não dá bola para a autoridade do texto. Young Earth creationists believe that their reading of Scripture is the only way that the authority of the text can be maintained. Os criacionistas da Terra Jovem, então, eles defendem que a maneira deles de lerem o texto é a única maneira que a autoridade da Escritura pode ser mantida e defendida. And they defend their position as a literal reading. E eles defendem a sua posição, então, com uma leitura literalista do texto.
I would claim that a literal reading means reading the text the way the author intended. Eu defendo, então, que uma leitura literal do texto significa lê-lo conforme os autores originais queriam que ele fosse lido. When Jesus gives his parables, a literal reading means we read it as a parable. Quando Jesus dá as suas parábolas, uma leitura literal significa lê-las como parábolas. When Psalms uses metaphors, a literal reading recognizes the metaphors. Quando os salmos usam metáforas, uma leitura literal significa reconhecer essas metáforas. A literal reading, therefore, respects the authority of the Bible by tracking with the author's intentions. Então, uma leitura literal, ela respeita a intenção original do autor através de tentar traçar o que o autor original, qual era a intenção do autor original em escrever o que ele escreveu. And I would maintain that by bringing the cultural background into the text, we are respecting the author's intentions and tracking with them. E eu defenderia, então, que trazer o contexto cultural significa estar de acordo com o autor original do texto para entender qual era a intenção dele em dizer o que ele disse. So I spend a lot of time and effort trying to demonstrate that the cultural background that I bring to the text is actually helping us to understand what the author intended. Então eu gasto bastante tempo analisando esse contexto cultural para nos ajudar a entender o que o autor original do texto estava querendo dizer quando ele disse as coisas que estão escritas naqueles textos. And to the extent that I am successful, that it would be the best literal reading. E conquanto eu tenha sucesso em fazer o que eu estou tentando fazer, isso significaria, então, uma leitura literal. And if I am tracking with the author and giving that kind of credit to the authority of Scripture, I am not pursuing what liberal theology does. E se eu tenho sucesso, então, em fazer isso, então, em traçar essa intenção original do autor, trazendo esse contexto cultural, eu não estou cedendo a nenhuma teologia liberal, pois eu estou respeitando a literalidade e a intenção do autor em dizer aquilo que está escrito no texto que ele nos deixou. When we read the text through our own modern lenses, we risk imposing something foreign on it. Então, quando a gente lê o texto com as nossas lentes modernas, a gente arrisca impor ao texto aquilo que nós trazemos com a gente das nossas leituras modernas para dentro do texto. Translation of the text itself has that same danger. A tradução do próprio texto tem esse mesmo perigo. And we're well aware of that danger. E esse perigo é bastante conhecido, né? And just like we try to understand the dynamics of the original language, e assim como a gente tenta entender a dinâmica da língua original, we try to also pay attention to the original dynamics of the culture. A gente também tenta prestar atenção na dinâmica desse contexto cultural antigo. That's not making the Bible dependent on mythology and pagan ideas. Isso não é tornar a Bíblia dependente de mitologia ou ideias pagãs mitológicas. It's only recognizing that the literature from the ancient world can give us windows to understanding how people thought back then. Isso é apenas reconhecer que a literatura do Antigo Oriente pode nos dar janelas para entender as maneiras de pensar daquele povo. And that can only help us. E isso só vai nos ajudar. Because the Israelites are part of an ancient world. Porque os israelitas são parte desse mundo antigo. Even though there are many ways in which God led the Israelites to think differently than the Babylonians. Embora haja muitas maneiras que Deus fez com que os israelitas pensassem de maneiras muito diferentes do que os povos do Antigo Oriente Próximo, como os babilônicos, por exemplo. The foundations of their thinking is surely closer to the Babylonians than it is to us moderns. Os fundamentos do modo de pensar deles certamente são mais próximos, sim, dos babilônios do que dos nossos, por uma simples questão de tempo e geografia. And of course, that's what I try to develop in many of the Lost World books. E isso é claro o que eu tento fazer em muitos desses livros, então, da série O Mundo Perdido, né? So I hope that helps people. Espero que isso ajude as pessoas, então. Muito bom, muito bom. Estão perguntando aqui qual é a igreja que o senhor congrega, Dr. Walton. People are asking, what church do you go to, Professor Walton? I go to a church called Trinity Church.
Eu vou numa igreja chamada Trinity Church, in Chicago, right? Yeah. Surrounding areas of Chicago, perto de Chicago ali. Muito bom. Ó, a gente já está concluindo. Eu quero pedir 1000 desculpas a todos vocês que mandaram várias perguntas para o meu Celeste. Tem 15 aqui selecionadas. Não dá para contemplar todos, tá? Mas não fiquem tristes, que teremos outras encontros com o Dr. John Walton em um futuro próximo, se Deus permitir. E eu queria fechar com uma pergunta. O senhor tem se dedicado bastante a essa série O Mundo Perdido. So he wants to close with a question. He said that there were many questions that we didn't have time to ask, so we're probably want to try to schedule another time in the future to ask more questions. But he has a final question for you. O senhor tem se dedicado bastante, né? Inclusive parece que é um empenho não só seu, mas de sua família, com a série O Mundo Perdido. So you have dedicated a lot of time and effort, not only yours, but also your family's time and effort with this series, The Lost World, right? E o senhor tem trazido contribuições, ideias inovadoras sobre esse universo do Antigo Testamento, enfim. So, and you have brought about innovative thinking, innovative ideas, and great ideas to these issues of Old Testament interpretation, Old Testament context and stuff. Qual tem sido o grande aprendizado que John Walton tem aprendido com esse trabalho da série O Mundo Perdido? So his question is, what has been the greatest learning in John Walton's experience with this huge effort in bringing this series to evangelical audiences? What have you learned over the journey of bringing these things to the evangelical public? What have you learned yourself, the great learning that you have personally had? Zé has interesting questions, right? Personal questions. One of the things I've learned for myself is a growing sense of humility. Uma das coisas que eu aprendi, então, para mim, é um grande e crescente senso de humildade. Because I'm always finding out new things that I didn't think of before. Porque eu sempre estou, então, descobrindo coisas novas que eu não sabia e não tinha pensado antes. And sometimes I'm learning them from my son or my wife or my students. E às vezes eu estou aprendendo elas dos meus filhos, da minha esposa ou dos meus alunos. And it has become a discipline of remaining open-minded and willing to change my mind. E isso tem se tornado uma disciplina, então, de ser mente aberta e de ter vontade, então, de mudar as minhas opiniões. I've got a sign sitting in front of the row of books that I've written. Eu tenho uma placa aqui na frente da seção de livros que eu escrevi na minha biblioteca. It says, Lord, give me this day my daily opinion and forgive me the one I had yesterday. Deus, dê para mim a minha opinião diária e me perdoa das opiniões que eu tinha ontem. And so I've learned that there's always new things to learn. Então eu aprendi que sempre há coisas novas para aprender. New questions to ask that I never thought to ask before. Novas perguntas para perguntar que eu nunca tinha perguntado antes. And they generate a whole different series of answers that I never thought of before. E elas geram um novo grupo de respostas que eu nunca tinha pensado antes. And I think that I would like to encourage everyone who reads my work or hears me talk to adopt that kind of humility in our thinking and graciousness to one another as we converse. E eu gostaria então de encorajar todo mundo que ouve as minhas aulas, lê os meus livros, para que as pessoas tenham essa atitude, essa maneira de pensar, de estar sempre aberto para aprender e de estar sempre aberto para mudar de opinião e a humildade de ouvir a opinião dos outros e aprender conforme nós vamos conversando, então. I can learn from people that I disagree with. Eu posso sim aprender com pessoas de quem eu discordo. I can learn from people who do not have formal training. Eu posso até aprender com pessoas que não tiveram treinamento formal. And I've learned that we interpret in community. E também aprendi que nós interpretamos em comunidade. Because even though not everybody knows Hebrew, everybody can ask questions and make observations.
porque mesmo que nem todos saibam hebraico, todo mundo pode fazer perguntas e fazer observações. And we're not going to interpret well if we can't ask good questions. E nós não vamos interpretar bem se nós não formos capazes de fazer boas perguntas. I've learned that methods are more important than answers. Eu também aprendi que métodos são mais importantes que respostas. I regularly tell my students, I'm not going to tell you what to think, I'm going to help you learn how to think. Eu frequentemente digo para os meus alunos, eu não vou te ensinar o que pensar, mas eu vou tentar te ensinar como pensar. And we can't really feel confidence about the answers that we land in until we make certain of the methods that we use to get there. E a gente realmente não pode ter muita confiança nas perguntas, nas respostas às quais nós vamos chegar, se nós não sabemos ou não temos muita confiança nos métodos que usamos para chegar até essas respostas. If you have sound methods, you'll get to good answers. Se tu tem métodos bons, você vai chegar a boas respostas. And those are things that I hope the church can learn. E essas são coisas que eu espero que a igreja possa aprender. Not to be entrenched in answers, but be entrenched in methods. Que eles não possam se entrincheirar em respostas, mas sim entrincheirar em métodos. So I guess those are the comments I would have. Então, esses seriam os comentários que eu teria para essa pergunta. Tá mutado, Zé. Tu tá mutado aí. Dr. Alton, muito bom esse tempo. Assim, a gente aprendeu bastante, né, com as suas respostas e principalmente com esse último relato aqui. Thank you, Dr. Walton, for your time. We learned so much. We're really thankful, and we learned so much with your answers, and especially with this last answer here. Você que nos assiste ao vivo ou posteriormente a essa live, está aqui algumas indicações das obras do Dr. Alton em português, né, que é o comentário histórico-cultural do Antigo Testamento, O Mundo Perdido do Dilúvio e O Mundo Perdido de Adão e Eva, que fazem parte da coleção. Por enquanto, nós só temos esses dois em português, mas pedimos que as editoras aí possam publicá-lo. Os outros da Cíntia também, né, Zé? Se ela quiser mostrar também. O panorama... Peraí, Cíntia. Isso. Coloca ela aí. Pensamento do Antigo Oriente Próximo e do Antigo Testamento e Panorama do Antigo Testamento. Ainda tem a Teologia do Antigo Testamento pela editora Loyola, tá? Tem esse livro também em português. Bom, gente, obrigado ao Tiago que nos ajudou, ao Gui, à Cíntia, sempre solícito aí. Meu obrigado muito especial ao Dr. John Alton pela companhia. Obrigado a todos vocês que nos assistiram. Peço a ajuda de vocês para estar curtindo aqui essa live, compartilhando com seus grupos da igreja. Alguém até disse assim, manda para a tia do Zap, que a tia do Zap compartilha melhor do que qualquer um. Então, faz isso aí. E na próxima semana, às 8 horas, nós vamos ter um encontro aqui com o Dr. Bruce Altke, tá bom? Então, eu espero vocês. Muito obrigado. Ok. Tchauzinho, pessoal. Até.